Fala aí, meu amigo estudante do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui do nosso canal. A nossa aula vai tratar do assunto vetor com suas aplicações em geometria analítica. Então, já vem dando aquele joinha aí, ó, maneirão no nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos que vão prestar o Enem. E assine o nosso canal. Para você virar um assinante do canal, basta você dar um clique aqui, ó, nesse quadradinho vermelhinho, onde está escrito clique para assinar, e aí você vai tornar-se um assinante do nosso canal. Acione também aí o sininho para você ser notificado dos nossos vídeos aqui do nosso canal. Beleza? Então vem comigo aí nessa aula que eu tenho certeza absoluta que você que vai prestar o Enem vai se amarrar de montão. DJ, solta o som da vinheta, DJ. Bom, então vamos começar falando do vetor. O que vem a ser o vetor na matemática? Bom, o vetor é um segmento orientado, tá? Segmento orientado AB é um segmento determinado por um par ordenado de pontos, A e B, onde diz que A é a origem do segmento e B é a extremidade. Então, olha só, o vetor ele é representado assim, ó, por uma flecha, tá? Onde esse vetor ele vai ter aqui, nessa parte aqui, é a chamada de origem do vetor. E essa ponta da seta é chamada de extremidade. Tá? Então, num vetor AB, dizemos que o A é a origem e o B é a extremidade. Se fosse o vetor BA, seria o contrário. O B seria a origem e o A seria a extremidade. Tranquilo? Beleza? Então vamos continuar, estudante. Bom, a origem AB tem A como ponto de aplicação ou ponto de origem. O que vem a ser a direção? A direção é a direção da reta que contém esses pontos A e B. Tá? Duas retas, ou melhor, se dois segmentos eles forem paralelos, por exemplo, eles vão possuir a mesma direção. Tá? E o sentido? O sentido é a ordem em que são tomados esses pontos A e B. O sentido de A para B é o sentido AB. O sentido de B para A é o sentido BA. O sentido de B para C é o sentido BC. E assim sucessivamente. Tranquilo, estudante? Bom, então vamos começar aqui estudando a soma de vetores. Tá? Então, eu vou traçar aqui o vetor soma, tá, dos vetores U e V. Então, eu tenho aqui um vetor U, cuja direção dele é essa que você está vendo aqui, e o vetor V, cuja direção é esta que você está vendo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um vetor paralelo a U e outro paralelo a V, dessa forma aqui, ó, paralelo a U e paralelo a V, de modo que a origem de V ela tem que tocar na extremidade do U. Tá vendo aqui? Beleza. Aí agora nós vamos traçar o vetor soma de U e V. Olha aí, estudante. Eu pausei o vídeo para falar para você o seguinte. O vetor soma que eu vou traçar agora
ele vai ter que ter a origem no primeiro vetor, que no caso é o vetor U, e a sua extremidade, ela tem que estar no último vetor, que no caso é o vetor V, tá? Agora, se no caso nós tivéssemos, por exemplo, 4 vetores, vetor 1, vetor 2, vetor 3 e vetor 4, e eu quisesse traçar o vetor soma desses 4 vetores, como é que eu faria? Bom, a origem do meu vetor soma, ela teria que estar na origem do primeiro vetor, e a extremidade do meu vetor soma terá que estar na extremidade do último vetor. Tranquilo, estudante? Ficou claro aí para você? Então, agora você acompanha comigo aqui na aula, que eu vou traçar o vetor soma e você vai ver como é simples, tá? Colocar o vetor soma. Vem comigo aí. Então, eu vou traçar aqui agora o meu vetor soma. Como eu disse, ele tem que ter a origem no primeiro vetor e a extremidade no último vetor. Então, tá aqui, ó. Olha lá, esse é o vetor soma de U mais V. Repare aqui bem uma coisa aqui, ó. Você vai ver que a extremidade desse vetor, ela vai estar na extremidade do último vetor, aqui. E a origem desse vetor soma, ela estará aqui, ó, na origem do primeiro vetor. Tranquilo? Então, suponhamos que eu tivesse, por exemplo, aqui assim, vários vetores. Eu tivesse um vetor aqui assim, tá? O outro vetor assim, um outro vetor assim. Aqui é o vetor 1, aqui é o vetor 2, aqui é o vetor 3, tá? E eu quero traçar o vetor soma desses vetores. Como é que eu ia traçar o vetor soma? Olha, ele vai ter que ter a origem no primeiro vetor e a extremidade no último. Então, estaria aqui assim, ó. Esse aqui seria o meu vetor soma. Tranquilo? Beleza aí, estudante? Ficou claríssimo aí para você? Então, beleza. Agora a gente vai dar sequência aqui na nossa aula. Deixa eu apagar aqui. Então, dando sequência à nossa aula, nós vimos que o vetor, ele é um segmento orientado e ele é um segmento determinado por um par de pontos. Então, vamos ver um exemplo aqui da soma entre vetores, tá? Então, eu tenho aqui um vetor A, cujas coordenadas desse vetor A, ele vai ser 3i e menos 2j. Esse 3i aqui, ó, ele é a abscissa, tá, do ponto, e menos 2j é a ordenada do ponto, ou seja, é o x e o y do ponto, tá? Porque todo ponto do plano cartesiano, ele é representado por um par de coordenadas. Essas coordenadas cartesianas, a primeira aqui, ó, é o x, a segunda aqui, ó, é o y. Então, nós chamamos o x de abscissa e o y de ordenada. Tranquilo, estudante? Beleza? Então, vamos prosseguir. Então, eu tenho aqui o vetor B, cujas coordenadas dele é 2i e 5j. Então, eu quero achar um vetor soma de A e B. Então, o vetor soma, basta eu somar a abscissa de A com a abscissa de B e somar a ordenada de A com a ordenada de B. Então, vai ficar assim, ó. Olha lá, 3i somado com 2i e menos 2j somado com 5j. Olha lá. Então, isso daí vai resultar em 5i, já que 3i mais 2i dá 5i, e 3j, porque menos 2j mais 5j vai dar 3j. Tranquilo, estudante? Ficou molezinha para você? Então não perde o foco da aula não, para a gente continuar aí vendo os vetores. Vem comigo aí.
Bom, vamos ver agora o vetor como um transportador de ponto, beleza? Bom, estudantes, eu parei novamente o vídeo para falar com você a respeito do vetor como um transportador. O vetor, ele é um transportador, ou seja, vetor é aquele que transporta, tá? Então, por exemplo, o Aedes aegypti, ele é chamado de vetor. Por quê? Porque o Aedes aegypti, ele é um transportador de vírus, tá? Então, quando o Aedes aegypti, ele pica um ser humano, ele transporta o vírus da dengue, da chikungunya, da zika, tá? Por quê? Porque quem possui esses vírus somos nós, seres humanos. O Aedes, ele vai lá, ele pica o ser humano e daí ele passa a transportar o vírus que estava no ser humano. Então, quando ele picar uma segunda pessoa, por exemplo, ele já passa dengue, zika e por aí vai. Da mesma forma, o Aedes, quando ele pica um macaco que possui o vírus da febre amarela, ele passa a transportar o vírus da febre amarela. Então, quando ele picar uma pessoa, ele passa o vírus da febre amarela para essa pessoa. Por isso que também a importância de não matar macaco. Quem tem que morrer é o mosquito, não é o macaco. O macaco ele não vai te passar a febre amarela. Quem vai te passar a febre amarela é o maldito do mosquito, Aedes aegypti. É ele que nós temos que combater. Então, o vetor que nós vamos estudar não é o Aedes. O vetor que nós vamos ver agora é o vetor que transporta um ponto no plano cartesiano. Tá? Então, nós vamos ver o vetor que transporta ponto. Então, vem comigo aí na explicação dessa aula. Vem comigo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um ponto A, tá? No plano cartesiano. E esse ponto A ele tem as coordenadas XA e YA. Eu também tenho um ponto B de coordenadas no plano cartesiano XB e YB. Então, eu quero transportar o ponto A até onde está o ponto B. Então, na verdade, eu quero determinar o vetor AB. Tá? Então, como é que eu vou proceder aqui nesse caso? Olha, eu vou traçar aqui mais dois vetores. O vetor OA, que é esse aí, e vou traçar também o vetor OB. Tá? Aí, perceba, meu caro estudante, uma coisa importante aqui. Esse vetor de azul, o OB, ele possui origem no primeiro vetor e ele possui extremidade no último vetor. Então, esse vetor de azul, que é o vetor OB, ele é o vetor soma, ou seja, ele é a soma do vetor OA com o vetor AB, certo? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse OA e vou passá-lo para o outro lado, ele vai negativo, assim. Aí repare o seguinte, esse vetor OB e esse vetor OA, eles simplesmente podem ser tratados como B e A, respectivamente. Por quê? Porque a origem do vetor OB está na origem do plano cartesiano. Aqui, ó. A origem do vetor OA também está na origem do plano cartesiano. E nós sabemos que a origem do plano cartesiano, as coordenadas é 0, 0. Então, eu posso dizer que o vetor AB corresponde a B menos A. Tá? Bom, se o vetor AB é igual a B menos A, digamos que eu quisesse descobrir o vetor CD.
ele seria D menos C. Se eu quisesse descobrir o vetor DF, ele seria F menos D. Então, veja que, se eu quisesse o vetor BC, por exemplo, BC, esse vetor aqui, ele seria C menos B. E assim sucessivamente. Tranquilo, estudante? Então, vamos ver agora, nesse exemplo, o vetor como transportador de pontos. Então, temos aqui, ó, dados os pontos A de coordenadas 1 e 3 e B, coordenadas menos 2 e 6. Determine as coordenadas do vetor AB. Então, vem comigo aí na solução deste exemplo. Então, vamos aí, estudante. Vamos resolver essa questão simples e bem tranquila da nossa aula. Temos o ponto A, cujas coordenadas é 1 e 3, e temos o ponto B, cujas coordenadas é menos 2 e 6. Nós vamos determinar aqui o vetor AB, tá? Como nós acabamos de ver, o vetor AB corresponde a B menos A. Então, se eu vou fazer B menos A, eu preciso colocar aqui, ó, o x do B menos o x do A. Depois, o y do B menos o y do A. Beleza? Então, no plano cartesiano, nós vimos o seguinte: esse primeiro valor aqui, ó, é a abscissa do ponto. Então, esse daqui, ó, é o x do B, e esse daqui é a ordenada do ponto, ou seja, esse daqui é o y do B. Aqui nós temos o x do A, e aqui é o y do A. Belezinha aí, estudante? Tudo tranquilo até aí? Então, vamos continuar. Fazendo agora as coordenadas do vetor AB, nós vamos ter aqui, ó, x do B menos 2 menos o x do A. Então, menos 1. Aí. Agora, y do B menos y do A. Então, vamos lá. Y do B é 6, y do A é 3. Então, vai ficar 6 menos 3. Quanto deu as coordenadas do vetor AB? Bom, as coordenadas do vetor AB vai dar menos 2 somado com menos 1, dá menos 3. E 6 tira 3, 3. Pronto. Está aí as coordenadas do vetor AB. Tranquilo, estudante? Belezinha? Então, vamos aí para o produto interno entre os vetores. Vem comigo. Bom, vamos ver aqui o produto interno entre vetores. Então, dado um vetor A, vou colocar aqui, dado um vetor A, cujas coordenadas dele é xa e ya. Dado também um vetor B, cujas coordenadas dele vai ser xb e y do B. Então, para eu determinar aqui, ó, o produto interno entre esses dois vetores, tá? Basta eu fazer x do A vezes x do B mais y do A vezes y do B. Tranquilo, estudante? Belezinha? Então, vamos ver isso daí num exemplo? Então, vem comigo. Bom, temos aqui um exemplo, dados os vetores A, de coordenadas 2 e 5, e o vetor B, de coordenadas menos 3 e 4. Determine o valor do vetor A vezes o vetor B. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. O produto interno A vezes B, né? Produto interno desses dois vetores,
vai ser igual ao x do A, ou seja, 2, vezes o x do B, menos 3, mais o y do A, que é 5, vezes o y do B, que é 4. Então, o produto interno desses dois vetores vai ser igual 2 vezes menos 3 dá menos 6. 5 vezes 4, 20. E aí, menos 6 mais 20 vai resultar em 14. Então, está aí o produto interno dos vetores A e B. Beleza, estudantes? Tranquilaço aí? Então, vamos continuar aí na nossa aula. Vem comigo. Vamos ver agora a distância entre dois pontos sobre uma reta, tá? Então, tem aqui uma reta e sobre esta reta eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. E eu quero determinar essa distância entre esses dois pontos. Bom, estudantes, o que nós teremos que fazer nesse caso aí para determinar a distância entre o ponto A e o ponto B? Nós devemos considerar esse segmento aqui como um vetor, tá? E aí, considerando como um vetor AB, basta nós fazermos B menos A. Só lembrando que, como nós vamos calcular a distância ela é a mesma coisa que o comprimento de um vetor. E o comprimento de um vetor é o próprio módulo do vetor, tá? O comprimento de um vetor é o módulo do vetor. Então, quando eu quero calcular a distância entre dois pontos sobre uma reta, na verdade, eu quero calcular o módulo do vetor que corresponde a esses dois pontos. Tranquilo, estudante? Então, agora acompanha comigo aqui na solução desse problema, que você vai ver o quanto é tranquilo a gente determinar a distância entre dois pontos sobre uma reta. Vem comigo. Então, como já havia dito, devemos considerar, né, esse segmento aí, AB, como um vetor. Tranquilo? Então, vamos considerar aqui o segmento AB como um vetor, ou seja, o vetor AB. Logo, para isso, para eu calcular a distância, basta eu fazer o próprio módulo do vetor AB. E o módulo de AB é B menos A dentro do módulo, tá? Aí, basta fazer aí agora, a distância vai ser B menos A, e a gente vai encontrar aí o valor da distância entre o ponto A e o ponto B, pois basta fazermos o módulo do vetor AB. Tranquilo? Então agora, vamos ver como é que isso daí é aplicado num exemplo, tá? E aí você vai ver como é muito tranquilo calcular a distância entre dois pontos sobre uma reta. Então, perde foco da aula não, vem comigo aqui. Bom, vamos lá. Com este exemplo, encerramos a nossa aula aqui de vetores do nosso canal. Determine a distância entre os pontos A e B abaixo. Então, nós temos aqui uma reta e eu coloquei dois pontos, ponto A e o ponto B. Ponto A de coordenadas menos 3 e o ponto B de coordenada 7. Então, eu quero achar esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui. Eu quero achar essa distância aqui desse segmento, certo? Então, eu quero essa distância aqui, a distância de A até B. Olha, a distância de A até B, basta fazermos o módulo do vetor AB. E aí, o vetor AB, nós vimos que é B menos A. Então, basta fazermos o módulo B menos A. Então, basta fazermos o módulo de 7 menos 3.
assim. Professor, por que tem que ser em módulo? Bom, porque o módulo de um valor absoluto, né? Módulo ou valor absoluto, perdão, é sempre um resultado positivo. Então, se no caso aqui, esse resultado aqui ele desse negativo, tá? Em módulo ele fica positivo. Por isso que devemos colocar em módulo. Então aqui, ó, vai ficar assim, módulo de 7. O sinal de menos, ele indica o oposto de alguma coisa. Então, qual é o oposto de menos 3? Mais 3. Então, fazendo 7 mais 3, vai dar 10. E qual vai ser o módulo de 10? 10. Logo, a distância que vai do ponto A até o ponto B vale 10. Então, é desta forma que nós calculamos a distância entre dois pontos sobre uma reta. Tranquilo? Tirou todas as tuas dúvidas, o estudante? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do nosso canal aí, o Matemática para Vestibular. Gostou da aula? Então, inscreva-se aí no nosso canal, clicando no quadradinho vermelhinho, onde está escrito clique para assinar, e torne-se hoje um assinante do nosso canal. Não esqueça de acionar também o sininho para receber as notificações do nosso canal. Forte abraço e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau. Fui!